Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Bom dia, Sérgio. Olá, Paulo. Tudo bem? Tudo Vamos bem. a mais um momento de inovação tecnológica. É mais um momento de inovação tecnológica e hoje trocamos de lugares. Eu estou aqui e o Sérgio está ali porque foi-me lançado o repto pelo Sérgio para falar do meu tema de tese de mestrado. Não é propriamente bem o tema, é o tema, a ferrovia, é o meu tema da tese de mestrado, mas eu estou a trabalhar no âmbito da museologia e do património. Mas foi-me sugerido, foi-me lançada a batata quente, literalmente. Ou carvão. Ou carvão. O carvão porque tem a ver com comboio. Para falarmos na ferrovia militar e, portanto, vamos abordar aqui. E é importante. É importante porque andamos há muito tempo a dizer que vamos tratar de algumas guerras do norte da Europa na segunda metade do século XIX, mas, em boa verdade, também é um período de grande inovação tecnológica e é toda preparatória, muito preparatória para aquilo que depois virá no século XX, e que nós falámos sobre a Primeira Guerra e Portugal, que se calhar também falta falar sobre a Primeira Guerra em si. Isto é o que eu digo, esta liberdade que temos neste programa é impagável. Transforma, muito obrigado. E nos últimos programas, por exemplo, falámos no armamento, falámos no revólver, falámos na artilharia. Ainda vamos falar na artilharia. Falámos no vamos revólver. concretizar um pouquinho mais. A artilharia foi residual. Vamos concretizar um bocadinho mais para mas, no fundo, a ferrovia vai ter influência na guerra. Vai definir a guerra. A guerra antes da ferrovia, a guerra depois da ferrovia é uma guerra completamente diferente. Nós temos a guerra pré-industrial, que é napoleónica. Uma guerra que era... Para usar um termo interessante, era educada, era uma guerra educada, que se vai tornando numa guerra completamente deseducada e massiva. Mudança de paradigma. É uma guerra. Nós temos o Waterloo durou um dia, a Batalha de Waterloo, uma das maiores batalhas da Guerra Napoleónica, durou um dia, e neste caso pré-industrial, e depois temos, por exemplo, a Batalha de Verdão, que durou meses. Exatamente. E a ferrovia teve um papel importante. Vamos centrar um pouco na questão da ferrovia como apoio, auxílio à guerra e não tanto no comboio blindado, porque isso dá um outro programa. E no tempo que nós temos... E cronologicamente situa-se um pouco fora, embora não queira parecer que os primeiros exemplares é o que se calhar mais para o fim desta nossa intervenção, que é na Guerra dos Boers, não é? Temos da Guerra dos Boers, também temos comboios... composições adaptadas na Guerra Civil Americana. Sim. Também temos blindados adaptados na Crimeia, mas provavelmente não foram feitos especificamente para esse efeito. Há bocado, em conversa pré-programa, também referi aquela ideia dos ingleses fazerem, digamos assim, adaptarem a ferrovia para a defesa de costa, por exemplo. Exatamente. Exatamente. Há uma sugestão em 1862 de se criar uma linha, não sei especificar agora o nome da linha, mas os militares vetaram essa ideia e sugeriram que fosse, era uma linha comercial. Portanto, era uma linha comercial que eles queriam que fosse feita, e os militares vetaram essa ideia de construir essa linha para ser feita uma linha que ligasse Londres aos pontos, às linhas de costa, para ser mais fácil porque eles também a mobilização de tropas. Eu tenho a ideia que são... Eu acho que um dos fortes mais conhecidos e que tem uma linha de comunicação, exatamente uma linha de ferrovia, é o Fort Lincoln, na costa inglesa. Até porque está a haver também, nessa altura, uma transição que bate com a artilharia. No fundo, a evolução da ferrovia... Porque a ferrovia que o Paulo vai referir é uma ferrovia de uso estratégico, na logística, no transporte de tropas... mantimentos... Movimentação estratégica e a composição, por exemplo, pondo morteiros ou obuses, já é fazer entrar o comboio na aplicação tática, ou seja, na segmentação da estratégia em termos de campo de batalha, não é? E vai acabar por acontecer, acontece, e vai ser muito importante, nomeadamente na Rússia.
a Rússia vai utilizar muito o comboio blindado. Numa primeira fase, ela serve essencialmente como auxílio. Portanto, é mais um apoio à guerra. É curioso porque o Napoleão já usava vagões sobre trilhos. Ele não era um homem estratégico, um homem que pensava na guerra e usava... Só que eram puxados por cavalos. E como os cavalos eram... Os não cavalos, eram trilhos de madeira? Provavelmente. Possivelmente. Eu vi qualquer coisa. Ouvi ou li qualquer coisa sobre isso. Eram puxados por cavalos. Só que como os cavalos eram necessários para a cavalaria, começaram a ser puxados por burros. Não, por burros não. Mulas? Não, por bois. E a capacidade de deslocação é limitada, era lenta. É lenta. Acabava por ser melhor ter uma bateria a cavalo puxada. Exatamente, mas o Napoleão já pensou nisso. A primeira guerra, efetivamente, ferroviária é a Guerra Civil Americana. Portanto, é aquela guerra onde se utiliza a ferrovia com o engenheiro Hermann Naup, que é assim a referência. Pois. Portanto, um homem que imaginou e que disse que com uma linha era possível deslocar, por exemplo, um exército de 200 mil homens. Isto era inconcebível. Isso é tal capacidade de projeção estratégica. Exatamente. Isto era 200 mil homens já é um conceito estratégico de colocação de tropas no terreno. Para esse contexto, não é? Para esse contexto. Mas, por exemplo, quando referia à Crimeia, ali foi a questão de usar a ferrovia para deslocar, penso no plano russo, para o deslocamento das tropas para Sebastopol. Sim, e os franceses e os ingleses também utilizaram ali em Sebastopol. Foi essencial para já, porque estava ali um impasse que não se resolvia. E depois com a introdução da ferrovia começaram a chegar mas mais os ingleses homens e franceses munições. tinham acesso à ferrovia russa, porque ela vinha de onde? Do Cáucaso? Como é que eles... Porque a maior parte da força inglesa, francesa, otomana e da Sardenha vem por via naval, não é? Sim. Eu tenho em crer, e pelo aquilo que encontrei, eles construíram especificamente a ferrovia para chegar a Sebastopol. Foi criada mesmo para chegar lá. Uma ferrovia com características próprias. Isso já mostra a importância que isto tem. É darem-se ao luxo de construir uma ferrovia. Sabe onde é que há um paralelo sobre isso? É a construção de ferrovias de Ecoville na Primeira Guerra Mundial. Ferrovias de pequena bitola que serviam as linhas de trincheiras. Aliás, 60 centímetros. O nosso batalhão de ferros sempre fixe. Exatamente. Geriam as linhas de Ecoville. Tinham uma linha principal com uma bitola larga, depois saíam trilhos com bitola de 60 centímetros que iam dar apoio às trincheiras. Ou seja, para fazer chegar munições, logística, alimentação, quer dizer, como diz o meu grande amigo, o Sargento Alto dos Santos, a guerra não se fez só com balas. Ele referia-se à Primeira Guerra Mundial, mas isso aplica-se em todos os casos. Mas estava-me a falar da Guerra Civil Americana. Sim, relativamente à Guerra Civil Americana, os dois lados da guerra têm perspectivas diferentes do uso da ferrovia. Os unionistas têm uma perspectiva estadual e, portanto, é o Estado que controla a ferrovia. Os solistas vão ter uma perspectiva de privados. E isto vai condicionar fortemente o resultado da guerra e o próprio uso da ferrovia. Enquanto os nortistas tinham essa... Era o Estado que controlava a ferrovia, eles tinham possibilidade de mobilizar gente de uma forma que os solistas não tinham, e isso condicionou e acaba por ter influência no resultado da própria guerra. Diga-me uma coisa, nos estudos que tem feito para o mestrado, que está a fazer na Escola Superior de Educação, o que é que lhe aparece uma referência, por exemplo, à questão logística, transportar caixas de munições e fardos de alimentação, portanto, carga, mas o transporte de soldados, das tropas, plenamente equipadas com as mochilas, mosquetes, fuzis, ou o que nós quisermos chamar, em ferrovia, diga-me uma coisa, eles iam nos vagões do gado? Ou parecidos, ou iam um bocadinho mais bem instalados?
assim, no século XIX, vagões de primeira, segunda ou terceira classe não eram para toda a gente. E, portanto, na guerra, eu quero crer que eles iam em vagões que não eram pagados, mas eram quase pagados. Exato. E normalmente até o vagão fechado de madeira que lhes dá alguma proteção, apesar do desconforto. Sim, é desconfortável, mas pelo menos estão protegidos, Há não estão alguma expostos. proteção. Sim, Não estão sim. expostos. Mas a Guerra Civil Americana tem momentos, por exemplo, as pessoas não sabem, mas a Batalha de Bull Run, na Virgínia, Sim. foi uma das batalhas em que os solistas conseguiram vencer, porque receberam reforços. Eles estavam cercados, não? Pois. Pelos nortistas. Sim, pela tropa Receberam da União. reforços de comboios pela Manassas Gap Railroad e conseguiram ter a vitória. Portanto, e há outras situações, por exemplo, os nortistas estavam sitiados em Chattanooga, no Tennessee, que aliás até era um centro ferroviário vital. Eles receberam não apenas munições, mas receberam também homens e ficou... Um influxo de tropas, quer dizer, injetar na frente tudo que é necessário para manter o dispositivo ali, o perímetro. Claro. Portanto, e é curioso que as terras a oeste do Mississippi eram terras que não eram muito férteis e sem a ferrovia a trazer suprimentos, eles não teriam aguentado como aguentaram e tornaram-se resilientes graças à ajuda da ferrovia. E isso foi uma grande vantagem para o Norte. Que, mais uma vez, os observadores europeus deveriam estar atentos a isso. Estavam. O Graf von... está-me a faltar o último nome, que era o Estado-Maior. O Moltke? Exatamente. O Moltke, exato. O cérebro das operações da Guerra Franco-Prussiana. Exatamente. Ele, numa primeira fase, tinha uma postura do tipo... São um bando de atrasados mentais. Vamos aqui fazer... Isto não quero ofender ninguém, mas era esta a perspectiva. De atrasados mentais. Exato. Uns com todos. Um pouco coloquialmente, mas... Ele não era burro. E fez... Investiu na ferrovia além disso fez a tradução do relatório final da Guerra Civil Americana. Foi ele que fez a tradução para a escola alemã, não é? Ferrovia para a escola alemã. Pois. Depois também temos a situação da Primeira Guerra ferroviária, que é da Crimeia, que nós pensamos na Crimeia. É um pouco anterior. É um pouco anterior, está uma diferença de 6 anos para trás, mas quer dizer... Portanto, é a Primeira Guerra, efetivamente, que usa a ferrovia, com fins exclusivamente militares. Era uma linha apenas de 7 km, mas fez toda a diferença. Era para uma ferrovia primitiva, numa primeira fase puxada por cavalos, mas depois foram enviadas locomotivas pagas por privados, não pelo Estado. Veja lá. Portanto, e sem essa linha para abastecer os exércitos franceses e ingleses, o cerco de Sebastopol não teria Ou seja, terminado. nós começámos a ter uma cronologia do uso de ferrovia para abastecimento logístico, embora, quando refere à Guerra Civil Americana, há pouco tempo a folhear um livro de imagens da Guerra Civil Americana, que tenho lá por casa, aparece-me uma composição e tem um vagão aberto onde tinha sido instalado basicamente um morteiro. Deveria ser para uma experiência, ou seja, aliás, tinha uma vantagem. O morteiro era de grande calibre e aquilo, cada vez que disparava, o vagão era desengatado, e aquilo tinha um certo recuo sobre Eles não podiam também estar a travar as rodas, senão descarrilava para fora da via. Mas recordo que na Guerra Civil Americana eles começam a fazer experiências
que se depois vão reverificar, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, lá está, aquilo que começa em 1861 e em 1914 já a aparecer, que já deveria ter sido usado antes, que é instalar uma peça de alto calibre sobre um vagão, aproveitando o recuo do próprio vagão para compensar o tiro. Não é? Exato. Aqui a grande diferença é que no século XIX, e essas experiências de ingleses e de americanos E prussianos. a peça de artilharia era limitada. Portanto, ela só disparava numa direção. Exato. O que acontece com os comboios blindados do século XX é que a peça está em cima e tem capacidade... Sim. Tem mobilidade. Tem mobilidade. Isso também Isso. tem a ver com o desenvolvimento da própria artilharia, Sim, não é? sim. Já estamos a falar Aliás, vamos ver uma coisa. Se calhar daqui a pouco... É um salto tecnológico muito grande. É um período muito rápido e um salto tecnológico muito rápido. E essas primeiras experiências depois vão resultar nesses blindados. Que de futuro falaremos nesses blindados. Depois ainda também temos a Guerra dos Boers. Essa também teve um uso intensivo de comboios blindados pela primeira vez. Esta utiliza mesmo comboios blindados pela primeira vez. Também comboios blindados muito incipientes, com uma peça de artilharia. Metralhadoras. Basicamente uma composição de comboio comercial adaptada a um contexto de guerra. Aliás, eu tenho ideia que parte dessas composições que são usadas pelos ingleses, são operadas por marinheiros da Royal Navy. Sim, eles começam a surgir uma coisa... Operadas e artilhadas. Exatamente. Penso que Começam a surgir as chamadas tropas ferroviárias. O que são as tropas ferroviárias? São engenheiros que são capazes de construir, corrigir problemas na linha e destruí-las. Destruir as linhas? Destruir as linhas. Voltando à Guerra Civil Americana, no livro que eu estava a ver, é o Civil War in Photographs. É uma edição inglesa já com alguns anos. Uma das fotografias, não é uma, são várias, que eu retive, foi o Exército da União começou a destruir as vias ferroviárias portanto, confederadas. Então o que é que eles faziam? Faziam grandes fogueiras, a alta temperatura, pousavam os carris em cima, arrancavam os carris dos dormentes e depois, à mesma fotografia, tinha árvores. Eles chegavam às árvores e com o carril quase ao ponto de fusão, torciam o carril. Ou seja, ele nunca mais conseguia ser usado. E tinham composições, também os americanos, em que na última carruagem tinham um gancho, encatavam o gancho ia destruindo a medida arrancando... no norte e arrancando o resto, porque, para não ser utilizada pela outra facção. Bem, nós vemos aqui, quer dizer, isso já ultrapassa o conceito de usar a ferrovia e as composições com a locomotiva, os vagões, de um lado para o outro. Começamos a ver já um confronto indireto usando a própria ferrovia ou inutilizando a ferrovia. Quer dizer, o ponto da importância está aí, é inutilizar a ferrovia nem que seja em próprio prejuízo. Nós verificamos, por exemplo, isso na Guerra Franco-Prussiana. Os franceses, quando começam a perceber que estão a perder, sim, eles começam a perceber que estão numa posição sensível relativamente à Prússia, começam a destruir os caminhos de ferro. Portanto, para evitar... No fundo, cortar vias de comunicação. Cortar vias de comunicação. E, aliás, apesar da Rússia... Isto já outra guerra que teve ferrovia, foi a Guerra Franco-Prussiana. Os franceses são aqueles que investem primeiro na ferrovia, mas os prussianos, com um atraso, vão conseguir ser mais eficientes com o uso da ferrovia na guerra. E acabam por... Aliás, a Guerra Franco-Prussiana, e ela que vai merecer a nossa atenção, continua prometido. Nós vamos constatar uma coisa, um pequeno fator na Guerra Franco-Prussiana, e fica aqui um bocadinho à leia de Martini como aperitivo. Há questões muito interessantes na Guerra Franco-Prussiana, nessa questão ou seja, a ferrovia francesa está mais desenvolvida, se calhar a ferrovia prussiana
porque se calhar ainda é Prússia, e posteriormente vai-se juntar as ferrovias dos restantes Estados alemães quando com a unificação alemã. Sim, E aí, pronto, temos um aumento exponencial por junção de Estados. Mas essa questão da eficiência, só lhe vou dar um pequeno exemplo. E que não tem a ver com a ferrovia, mas tem a ver, por exemplo, com o programa que fizemos e que na altura não desenvolvemos isso, porque estávamos a aguardar pela questão da Guerra Franco-Prussiana. Eu falei dos prussianos estarem paulatinamente a desenvolver a espingarda Dreise de agulha. sim. A verdade é que quando começa a Guerra Franco-Prussiana, os franceses têm uma espingarda de infantaria muito melhor, que é o chassepot. Chassepot, que depois vai dar origem à Grasse e por aí fora. Que já não tem agulha, mas percute na base do cartucho, o que evita o problema da agulha. Quer dizer, estamos a fugir aos comboios, mas essa questão que pôs agora sobre franceses e prussianos é um facto em vários aspectos, agora, não só na ferrovia. Não vai servir de nada à França, porque a França não investiu em artilharia, e vamos se calhar falar isso num próximo programa. No outro programa, sim. Os prussianos investem rapidamente, já estavam a investir em artilharia, estavam a investir em armamento ligeiro e também na eficiência da ferrovia. E aí vai efetivamente ter o seu peso. Eu penso que isso também acontece nas intervenções. Aliás, o âmbito de experiência dos prussianos para a ferrovia é a guerra que tem contra os dinamarqueses, em 1864, e depois em 66 contra os próprios austríacos. Aí o Graf von Moltke. Eu lamento, mas eu não consigo dizer o nome. É Moltke. Moltke. Helmut von Moltke. Ele depois de ter percebido e ter investido na ferrovia, ele próprio criou um departamento do qual ele é responsável por ferrovia militar, e ele já começa a perceber o papel estratégico da ferrovia para a defesa da Alemanha, nomeadamente face à França e face ao perigo que era a França e ao perigo que era a Rússia. Porque ele achava que o posicionamento geográfico da Alemanha não era o melhor. E, portanto, ele tentou proteger-se com a criação de uma rede ferroviária específica para fins militares. É claro que ela acabou por ser usada, ela não podia ser usada exclusivamente para fins militares, porque a guerra não acontece... Mas há bocado referia que esta questão do desenvolvimento da ferrovia militar vai criar uma especialização dentro dos exércitos nacionais, as tropas ferroviárias. Normalmente estavam agregadas à arma da engenharia, por norma, não é? Sim, eles eram quase sempre engenheiros, porque eles tinham necessidade de construir. Portanto, eles iam isso é a cúpula de comando, mas depois temos toda uma série de artífices. Exatamente. Dizer, no fundo era como se fossem os artifícios do arsenal, mas... É exatamente igual. Temos generais, temos aquelas diferentes patentes. Até vir ao fogueiro, ao condutor da locomotiva, o guarda-freios. Quer dizer, reflete-se no meio militar aquilo que é o pessoal civil da ferrovia, não é? E quanto a Portugal? Portanto, em Portugal a ferrovia surge tarde em relação aos outros países, em 1856, como acho que as pessoas sabem mais ou menos. Há preocupações. Tirando no século XX a utilização do comboio para envio das tropas, por exemplo, para a França. Não é bem para a França. Eles são enviados de todo o país para os locais de embarque. Mas para os locais... Para a França não é possível, mas é o fluir de todo o país para Lisboa, para os navios de transporte. Temos logo no início, há sempre aqueles tratores da ferrovia. Existem em todas as guerras, em todos os países existe. Em Portugal também existiam os tratores da ferrovia, nomeadamente os militares. E com preocupações que são válidas e credíveis. Eles diziam que isto acontece especialmente quando se liga Portugal à Espanha. Faz a ligação a Lisboa, da Jorge e a ligação à Galiza, porque os militares portugueses o que é que pensaram? Estamos a criar uma bitola, porque nós utilizamos a mesma bitola que a Espanha, que é a bitola ibérica, e eles pensaram, eles vão ter um meio fácil de entrar no país no caso de nos querem invadir.
Essa foi uma das grandes preocupações. Tínhamos um rei que era um visionário, um homem moderno e que os serenou de alguma forma, escrevendo na revista militar para não se preocuparem que não, era a história que falávamos há pouco. No caso de ser necessário destruir, destruía-se e impedia-se o acesso Estamos a falar de Dom Pedro V. Dom Pedro V, exatamente, Claro. Dom Pedro V. Utilizava-se a ferrovia, eles não entravam. Portanto, em Portugal não há assim uma história militar da ferrovia. Pelo menos inicial, não é? Inicial. Se calhar numa fase posterior, e até na Guerra Colonial, aí já se pode ter utilizado a ferrovia de outra forma. Pois. Na Primeira Guerra Mundial, de certeza que foi utilizada por aliás, portugueses, mas não tem uma grande relevância. Agora, há uma coisa nesta curiosa, fase onde nós estamos a falar. curioso, porque quando se constrói as ferrovias aqui em Portugal, as de 56, quer dizer, de 56 é de Lisboa carregado. A partir da década de 1870, ou até 1860, e a ferrovia está-se a estender para a fronteira, é curioso, e eu lembro-me que isto me foi dito por uma pessoa por quem eu tenho uma grande estima, que era o Sr. Coronel Costa Matos, da Artilharia, que foi comandante até aqui do Regimento de Artilharia da Serra do Pilar, que ele dizia que não era coincidência que, ao estabelecer-se a ferrovia, se tenha feito o polígono de tanques e várias unidades militares associadas ao percurso da ferrovia. Exatamente. Unidades militares essas com que, e se nós olharmos para o mapa e fizermos uma análise que vai do estratégico para o tático, vemos que são unidades de artilharia, por exemplo, e de infantaria, dado que a fronteira teve, a certa altura, uma composição defensiva que eram os batalhões de caçadores reforçados. Mas isso depois é outra questão. Que nota-se perfeitamente que essas unidades têm um efeito para retardar o acesso à capital na eventualidade de uma invasão espanhola, porque a verdade é que até ao final do século XIX e depois do século XX continuamos sempre nessa iminência, por questões políticas, até porque a Espanha estava a atravessar por guerras civis, as guerras carlistas, que também traziam instabilidade à Península Ibérica, não é? E algum receio. Agora, estou em crer que o fontismo, por exemplo, com a reforma do Exército de 1884, 85 e 86, tenha feito uma forte intervenção na questão ferroviária. Sim. É durante esse período que há o grande boom da ferrovia em Portugal. Depois ela acaba por ficar mais. Já não é que as linhas são todas mais ou menos criadas numa primeira fase. Há uma organização específica para aquilo. Do Exército para a ferrovia. É isso que surge. No fundo, quer dizer, estamos a seguir um modelo europeu com alguns dos anos atrás, mas se calhar não tantos quanto isso. Não, porque curiosamente, esta questão que eu falei das bitolas e da união de países com ferrovia não é uma preocupação exclusiva dos militares portugueses. Por exemplo, os militares finlandeses tinham a mesma bitola que os russos e era uma das preocupações deles. Era que neste caso a Finlândia Branca, isto já no século XX, a Finlândia Branca, a Finlândia não comunista, tinha essa preocupação da Finlândia Vermelha ter o apoio por via ferroviária dos russos na guerra civil finlandesa. Ser suportada por isso. Já os suecos foram mais inteligentes e fizeram uma bitola diferente para que o comboio não passasse da Finlândia para a Suécia. Portanto, essas preocupações do tamanho da bitola é também importante em termos de contexto de guerra. Pois, exatamente. Ou seja, o que nós observamos, e é isso que está, aliás, isso é bastante importante no seu trabalho, é percebermos a importância estratégica que a ferrovia tem. E eu não creio que a tenha deixado de ter. Ela pelo menos até ao século XX, tem importância. A última guerra que utiliza a ferrovia como estrategicamente, não em termos de comboios blindados, é a Guerra da Coreia.
entre as Coreias, Pois em que é. a China, em que a China consegue, a Coreia do Norte, injetar alimentos, armas, na e Coreia os do Norte. americanos têm consciência que não conseguem derrotar a Coreia do Sul, neste caso com o apoio dos americanos, têm consciência que não conseguem derrotar a Coreia do Norte porque eles estão a ser constantemente alimentados Sim. pela China. Sim. Aliás, eu quando Por via li sobre ferroviária. a Coreia, a Guerra da Coreia de 1950-51 até aquele armistício que só agora é que foi resolvido, que deixou para lá Para para o 38, as forças... Aqui não são as forças americanas, temos mesmo de dizer que são as forças das Nações Unidas. Sim, a aeronaval francesa e a Marinha Americana, a aviação naval, um dos alvos que eles tentavam atingir era precisamente as ferrovias a norte, na norte da Península Coreana, não é? Para tentar interromper esse fluxo. E só conseguiram terminar com esse fluxo quando criaram mísseis que tinham precisão porque era difícil, com os meios que se tinham, antes de terem mísseis que eram Sim, são as primeiras bombas. Aliás, na Coreia aparecem as primeiras bombas dirigidas. Exatamente. Enquanto isso não aparece, foi muito difícil controlar a guerra nas Coreias. Depois, quando aparece essa arma, já é possível localizar e destruir as ferrovias e cortar a linha de abastecimento à Coreia do Norte. Isto fazendo assim um pequeno salto para trás, o tempo já não será muito, presumo eu, mas eu penso que uma talvez dos episódios mais interessantes que eu tenho ali também sobre ferrovia, não no contexto de um trabalho específico como o que está a fazer, que é precisamente o uso da ferrovia na Guerra dos Boers. Sim. Porque nem os Boers... Há uma história muito engraçada. O Churchill, como jornalista, foi preso num comboio. Vale a pena procurar porque é engraçada. É quase um filme. O Churchill é raptado num comboio. É quase um filme e aparece num filme do David Lean. Exatamente, e depois foge. E acho que foge também num comboio para Moçambique. Foge do comboio. Ele, quando foge do campo de prisioneiros, foge num comboio para Moçambique. Penso eu. Aliás, eu lembro da cena do filme. Ele a entrar se eu não me engano, a memória não me falha, ele vai no comboio, os Boers vão a perseguir e ele passa à fronteira e vê-se as tropas da guarnição portuguesa, inclusive a nossa bandeira monárquica lá hasteada, tiveram-se cuidado, sobre esse episódio. Mas é curioso, no caso dos ingleses, haver essa interseção entre o que é o Exército, essa colaboração entre o Exército e a Marinha Real Inglesa, por exemplo, na questão dos comboios. Sim. Na questão dos Boers, por exemplo, pelo aquilo que referiu, começar a blindar. Eu penso que o padrão não era propriamente o comboio blindado, que era a composição de transporte e à frente 1 ou 2 vagões. Recorda-se de uma imagem que se calhar vamos incluir neste programa, que o vagão era blindado, passa a expressão, com cordame de navio, cânhamo, e depois era guarnecido por marinheiros, levando como a guarnição, penso eu que a guarnição de infantaria, porque a guarnição de infantaria ali, penso que a certa altura sairia, não é? Com metralhadoras Nordenfeldt, que ainda era um modelo usado que dava muitos problemas, diga-se de passagem. E até pensando, em programas mais para trás, em que nós falámos na Guerra Civil Americana da questão dos couraçados, o que acontece com os primeiros comboios blindados é o mesmo. Portanto, há uma estrutura num comboio e eles adaptam-no adaptam-no para ser um comboio que vai cumprir uma missão militar. Exatamente. Não é uma mudança de paradigma, é uma alteração. É um paradigma do uso ferroviário. Ainda dentro da questão ferroviária, enquanto ferrovia, enquanto apoio à guerra, temos a questão da Rússia. Portanto, a Rússia também vai ser um país que vai investir fortemente na ferrovia. Transsiberiano. Acha que devemos mandar as pessoas ler o Miguel Strogoff, de Júlio Verne? Sim. Leiam o Miguel Strogoff, de Júlio Verne. Exatamente. É uma leitura para qualquer idade e muito formativa. E portanto, o Transsiberiano vai dar origem a
para terminarmos, a uma guerra, já estamos a chegar ao século XX, a uma das guerras, uma das guerras mais interessantes do século, do início do século, que é a guerra russo-japonesa. Portanto, porque os japoneses ficaram preocupados com o acesso dos russos ao extremo Oriente e ao Pacífico, e o Transiberiano vai dar um mote a que haja uma guerra entre esses dois países, da qual, curiosamente, sai vitorioso do Japão. Mas essas mesmas linhas foram criadas pelos russos, onde depois tem um papel importantíssimo na Guerra Civil Russa. Será já para outras guerras. Mas muito bem, Paulo. Basicamente, não é propriamente a minha área, a militar, mas é um ponto de discussão interessantíssimo. Sim, e concluímos exatamente. Na minha tese tem lá um ponto, que são as representações multidisciplinares da ferrovia. E a militar entra como um ponto, não assim tão extenso, mas entra como um ponto. Portanto, e foi interessante. São os sinais óbvios, e terminamos aqui esta sessão, são os sinais óbvios do uso militar da Revolução Industrial, finalmente, exatamente. E bem claros. Exatamente. Paulo, sempre a considerá-lo. Igualmente, Sérgio. Muito obrigado. Obrigado. Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.